Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre nas lições bíblicas a raça humana, origem, queda e redenção. A lição que nós vamos estudar no próximo domingo, agora 26 de janeiro de 2020, é intitulada Os Atributos do Ser Humano. O texto áureo se encontra nos Salmos 32 e 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atirem a ti. E a verdade prática, criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, a lição aqui, comentário do pastor Claudio Honor de Andrade, tem 5 tópicos: a espiritualidade humana, a racionalidade humana, a sociabilidade humana, a liberdade humana e, por fim, a criatividade humana e o trabalho. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui, prontos para dar início ao nosso debate. Continue conosco, até o final voltaremos em seguida. Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, vamos dar prosseguimento ao estudo das lições bíblicas da Escola Dominical deste primeiro trimestre de 2020, estudando a respeito da natureza humana, da raça humana, origem, queda e redenção. Na lição anterior, nós aprendemos que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, uma parte material que é o corpo e essa parte imaterial que é a alma e o espírito. E essas partes, elas constituem um todo. O ser vivente, a alma vivente, como diz algumas traduções, o ser humano ele é integral. E o ser humano, por possuir essa constituição, ele é dotado de vários atributos que se manifestam no dia a dia do nosso viver, da nossa vida. Então, nesta lição, o ponto central é mostrar a complexidade do ser humano. Ele é bastante complexo porque o ser humano é um ser espiritual, racional, livre, criativo. Então, os tópicos da nossa lição hoje são em número de 5, justamente cada tópico para falar sobre um desses 5 atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Deus assim nos dotou para que possamos usar todos esses atributos para a glória de Deus. O ser humano, Paulo fala lá em 1 Coríntios que o ser humano é a glória de Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e nós devemos honrar o nosso Criador e no dia a dia nós temos que ter uma vida que aponta para a beleza do Criador, porque somos imagem e glória de Deus, imagem e semelhança de Deus. Nós refletimos esses atributos de Deus. Diz aqui o nosso comentarista que devemos nos portar de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, físicas e psicológicas. O apóstolo Paulo, ele já disse em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, da sua carta, ele diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, usemos a nossa espiritualidade, a nossa racionalidade, a nossa liberdade, a nossa criatividade, a nossa sociabilidade para a glória de Deus. No tópico 1 da nossa lição, no que diz respeito à espiritualidade, nós já aprendemos na lição anterior que o homem é composto de uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial. E nós identificamos na lição anterior que essa parte imaterial ela é
tem dupla perspectiva, multifacetada, mas só de duas facetas, né? Duplamente facetada, é a alma e o espírito. Então o homem, por ter esse componente espiritual, por ter o espírito que veio de Deus, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, ele foi feito alma vivente, ser vivente. Então o homem, por ser um ser espiritual, ele tem uma espiritualidade e uma capacidade de se relacionar com o seu Criador, de adorá-lo, de contemplá-lo, de admirá-lo e de servi-lo, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então o primeiro homem, que foi Adão, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, mas a partir daí, todos nós, toda a humanidade, dos descendentes de Adão, o espírito humano é formado no momento da concepção. Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz assim: esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Então, quando a reprodução, porque Deus estabeleceu a reprodução sexuada como meio dos seres humanos se multiplicarem sobre a terra, e quando o casal tem relações sexuais e cada vez que um óvulo e um espermatozoide se encontram e se fundem no ventre de uma mulher, então ali se forma uma nova vida, um novo ser humano, e ali não é só biologia, também é o ser humano integral, completo, claro que na fase inicial do seu desenvolvimento, cuja diferença para nós adultos é apenas o tempo e a nutrição. Então Deus forma o espírito humano no interior do ventre, quando a gente se forma na concepção, e por termos, pastor Zé Roberto, esse componente espiritual, nós temos esse anseio de se relacionar com o Criador. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive aqui no Salmo 42, diz assim, o primeiro verso: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, o ser humano, ele tem essa carência, essa necessidade de Deus. Blaise Pascal, que foi um famoso pensador cristão, ele dizia que no coração do homem há um vazio que somente pode ser preenchido por Deus. Já nos tempos de Agostinho de Hipona, ele dizia: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, né? E só encontrará satisfação plena em ti. Então, parafraseando aqui a declaração de Agostinho, mas o que nós destacamos aqui de mais importante é essa necessidade que o ser humano tem de encontrar o seu Criador, de ser completado, e a gente se completa plenamente em Deus por causa desse anseio que também está aqui no livro de Salmos, registrado o nosso desejo. Anseio quer dizer desejo. Então, nosso espírito tem a necessidade de Deus. E um outro aspecto aqui, ainda nesse primeiro ponto, é a revivificação do espírito humano. Isso acontece porque nós já estudamos em lição anterior, por causa da queda, o ser humano tende, ao invés de adorar o Criador, de adorar a Deus, ele tende a adorar qualquer coisa, a construir ídolos, e às vezes ele mesmo se fazer de ídolo. E quando isso acontece, o homem precisa ser direcionado pela revelação divina, e a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele é aquele que, através do Espírito Santo, nos vivifica. João, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 3, nós vemos ali o relato de um diálogo de Jesus com Nicodemos, e Jesus diz para Nicodemos que necessário é nascer de novo. Então, esse novo nascimento é um nascimento do Espírito, e o Espírito nos vivifica, e o Espírito nos põe novamente em contato com Deus, e aí nós passamos a desfrutar de uma intimidade, de um relacionamento
com Deus. Então, por causa do pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, adâmica, nós temos uma tendência à idolatria, uma tendência à adoração do eu, uma tendência à adoração de objetos e de pessoas que não é Deus. Mas, ao mesmo tempo, através desse Espírito vivificante, através da vivificação por meio do Espírito, nós somos postos em contato com Deus e nos voltamos para adorá-lo. E essa adoração, Jesus deixou bem claro, também está lá registrado no capítulo 4 do Evangelho segundo João, que os verdadeiros adoradores, aqueles adoradores os quais o Pai busca, esses adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. O segundo ponto da nossa lição, pastor Fábio, é sobre a racionalidade humana. E aqui nós destacamos que o ser humano, ele é um ser racional. Portanto, Deus o dotou com a capacidade de pensar, com a capacidade de refletir. Isso mesmo. Deus, ele dotou a todos nós, a todos os seres humanos, com essa capacidade de pensar, de refletir, né, com essa estrutura cognitiva para analisar as coisas, e isso tem vários desdobramentos na nossa vida, tanto no que diz respeito a coisas que nós vamos estudar ainda nessa lição, a questão da liberdade, das escolhas, né, de fazermos as nossas escolhas, de ponderarmos as coisas para poder saber decidir, tomar a decisão, escolher o melhor caminho a seguir, a melhor atitude a tomar. Então isso tudo nos ajuda também no processo criativo. Então Deus, ele nos deu essa capacidade. Diz o nosso comentarista aqui, né, que tenhamos em mente esta proposição: Deus é um ser racional, logo há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo ele requer de cada um de nós um culto racional. Inclusive, pastor Zé Roberto sempre tem, desde muito tempo tem havido um dualismo muito grande entre fé e razão, muitas pessoas achando que não dá para que essas duas coisas se conciliarem, serem compatíveis, e no próximo bloco aqui, após o nosso intervalo, nós vamos desdobrar melhor esse tema e falar mais sobre esse assunto. Isso mesmo. Fique conosco, voltaremos em seguida. De volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando os atributos do ser humano, e atributos aqui tem a ver com as qualidades ou características ou traços do ser humano. No primeiro bloco aqui nós já destacamos a espiritualidade, a necessidade que o ser humano tem de se voltar para o seu Criador, de ir para além de si mesmo, de transcender. E nesse segundo bloco nós já começamos a tratar aqui rapidamente, no final do bloco anterior, sobre a racionalidade humana, essa capacidade cognitiva que foi dada por Deus ao ser humano, a capacidade de pensar, de refletir. E o pastor Fábio destacou aí, um dos grandes problemas que a gente enfrenta aí às vezes são os extremos. Algumas pessoas acreditam que o ser humano é apenas um ser racional, ou então é apenas um ser emotivo, né? E na verdade nós somos um conjunto, né? Nós somos complexos, seres complexos, e isso envolve uma capacidade cognitiva, a capacidade de pensar e de refletir, mas também a capacidade de sentir. Nós somos seres também emotivos. E também uma outra grande discussão que nós temos aí é a questão de fé e de razão. Algumas pessoas tendem a supervalorizar a fé em detrimento da razão, e outros a razão em detrimento da fé. Então, é preciso que a gente compreenda aqui, no contexto geral das Escrituras, que nós somos seres racionais, mas que também nós não dependemos apenas da razão. A nossa fé não está fundamentada numa lógica, a nossa crença não está fundamentada apenas numa lógica. Nós também, no momento em que a razão nós não alcançamos a Deus por uma via racional, nós depositamos a nossa fé e acreditamos em Deus
por aquilo que a palavra de Deus nos revela. Inclusive, eu aproveito aqui, né, para falar do quadrilátero wesleyano, que John Wesley pelo menos elaborou. Wesley dizia que nós temos fé, razão, tradição e revelação, né? Então, evidentemente, o ser humano, na sua inteireza, nós não desprezamos nenhuma dessas influências. Nós não desprezamos a fé, nós não desprezamos a razão, nós não desprezamos a tradição, mas o mais importante é que tudo isso esteja submisso à revelação, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos entregou, sobretudo, pastor Fábio, nessa dimensão das questões da espiritualidade, porque tem coisas que a razão, que a lógica não dá conta. É verdade, há perfeita harmonia entre a razão e fé. Inclusive a Bíblia diz: pela fé entendemos que os mundos, ou que o mundo foi criado pela palavra de Deus, né? Então, pela fé entendemos. Então, tem fé, razão, tudo, cada um no seu devido lugar. Inclusive Jesus, ele é reconhecido como mestre, como ensinador, incentivou o discipulado, o ensino, né? Portanto, façam discípulos de todas as nações. Então, o que é isso? O que é ensinar? O que é doutrinar? Tá trabalhando o lado cognitivo da pessoa para o amadurecimento espiritual, né? Para o crescimento espiritual. Inclusive, no primeiro grande mandamento que Jesus repete, Marcos capítulo 12, versículo 30, ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então aqui, Jesus ele lança mão de palavras aqui para se referir à completude do ser humano. Então ele fala de alma, ele fala de coração, todas as suas forças, né? Então ele lança mão de várias palavras, né, para mostrar que a gente serve a Deus e se relaciona com Deus com toda a dimensão do nosso ser. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, sobre o culto racional, né? Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então há uma harmonia, porque a gente não pode negar a nossa estrutura, a natureza do nosso ser. Nós não podemos desenvolver, né, uma fé, uma vida espiritual, que a gente só dá importância às questões espirituais, de espiritualizar tudo, né? Como também nós não podemos achar que a razão é a medida de todas as coisas, ou a emoção é a medida de todas as coisas. Então tem que ter harmonia. Pedro, ele falou em 1 Pedro 3,15, antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então temos a nossa fé, mas é uma fé que é bem fundamentada em toda a dimensão do nosso ser também. Outra coisa importante, pastor Zé Roberto, conforme o tópico 3 da nossa lição, além da questão da espiritualidade, da racionalidade, é a questão da sociabilidade. Isso mesmo. John Donne, um famoso pensador britânico, disse certa feita que nenhum homem é uma ilha. E isso tem base nas Escrituras, o fundamento é escriturístico. No capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus vem criando todas as coisas, inclusive cria o homem, e Deus fica satisfeito. Depois de criar todas as coisas, Deus diz que é bom. Mas tem uma coisa que Deus diz que não é boa, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então, essa necessidade gregária, essa necessidade de se envolver com as pessoas. Então, nós vivemos hoje num mundo muito isolado, as pessoas se fecham dentro de si mesmas e, às vezes, esse individualismo, as pessoas não interagem, não se relacionam umas com as outras, e nós fomos criados para nos relacionar. Inicialmente, esse relacionamento se inicia na base familiar,
A família é o primeiro contexto no qual nós interagimos, o primeiro contexto no qual nós nos relacionamos uns com os outros. É ali onde nós aprendemos a viver em sociedade, mas também nós temos outras instâncias. A criança, por exemplo, quando ela completa uma certa idade, os pais levam essa criança para a escola e ali elas começam a interagir umas com as outras, a aprender a conviver e a viver em sociedade. O ambiente eclesiástico também, inclusive é uma palavra muito importante no Novo Testamento, que é a palavra koinonia, que no grego dá essa ideia de comunhão. Então nós, no ambiente eclesiástico também, no corpo de Cristo, para usar uma expressão paulina, nós temos essa oportunidade de convivermos nas nossas diferenças, debaixo dessa mesma graça, debaixo do amor de Deus, e assim nós somos instruídos a aprender a viver em comunhão e em sociedade. Então, pastor Fábio, nosso desafio, né, além de nós sermos pessoas aí que têm essa capacidade de raciocinar, de sentir, de sermos seres espirituais, é também essa capacidade de saber viver em sociedade. É verdade, nós somos seres gregários, sociais, né? Deus criou os seres humanos gregários e sociais, de modo que a solidão é contrária à natureza humana. Pode adoecer. E às vezes tem pessoas que se isolam e não quer se relacionar com ninguém, mas às vezes isso é um problema de insensatez da pessoa, às vezes o egoísmo, porque quando você se relaciona com o outro, você tem que admitir que o outro existe, tem que admitir a importância do outro, tem que admitir a dignidade humana do outro, tem que amar o próximo, você tem que dividir o espaço com o outro, tem que dividir as atenções com o outro. Então isso exige amor, atenção, empatia. Então muitas vezes tem pessoas que se isolam, isso às vezes é um reflexo de uma conduta bastante egoísta. Provérbios capítulo 18, versículo 1, diz o sábio Salomão que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então esse ato de isolamento, às vezes as pessoas não querem se relacionar com ninguém, porque me decepcionei uma vez, as pessoas se decepcionam, porque a gente só olha os defeitos das pessoas e a gente tem medo de se relacionar, tem medo porque nos relacionamentos tem determinadas características da nossa vida, sejam virtudes ou defeitos, que só se manifestam no relacionamento com o outro, só se manifestam no relacionamento com o próximo. Então a gente se conhece melhor se relacionando com outras pessoas. E como já foi dito aqui, esse relacionamento a gente já aprende logo em casa, dividindo o mesmo quarto com o irmão, com a irmã, dividindo a comida, participando de tudo. Então isso é fundamental para nós. Nosso Deus é um ser relacional, é uma trindade, é uma triunidade, de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de criar os céus e a terra, eles já se relacionavam entre si e criou o homem também com essa capacidade de se relacionar entre si e se relacionar com Deus. Portanto, meus irmãos, chegamos assim ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e rapidinho, daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco do nosso programa. Continue conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical e Debate, hoje estudando aqui a respeito das qualidades, os atributos do ser humano. E no bloco anterior a gente concluiu tratando sobre a questão da sociabilidade, ou seja, a necessidade, inclusive, que Deus colocou no ser humano. Ele já foi criado com essa necessidade de se relacionar com Deus, de se relacionar com as pessoas. Inclusive, Adão sentiu falta, mesmo sendo criado à imagem e semelhança de Deus,
ele sentia falta, havia algo que lhe faltava e Deus lhe deu a contraparte, criou Eva e Adão ficou satisfeito, né? E nós estudamos sobre a questão da família, falamos sobre a questão da igreja. Evidentemente, ficou muito claro, e a gente reforça aqui, que nossos relacionamentos não são relacionamentos perfeitos. A gente precisa ter cuidado para não idealizar demais os relacionamentos, até porque nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Então, por isso, os nossos relacionamentos, seja na família, seja na sociedade, no trabalho, na escola, na igreja, dependem de muita graça. E graça é favor imerecido que nós já recebemos de Deus e que também precisamos exercitar a todo tempo. O quarto ponto aqui da lição trata sobre a liberdade humana. Essa é uma das grandes discussões de ordem filosófica, muito mais até antes da Bíblia mesmo, da gente tratar dessas questões do ponto de vista bíblico. Uma das grandes discussões no campo da filosofia é até que ponto o ser humano é livre para fazer as suas escolhas. Tem uma ala que diz que todas as escolhas que o ser humano faz são determinadas. Inclusive, essa perspectiva entrou dentro da teologia e tem alguns movimentos teológicos que defendem que as nossas decisões são determinadas, né? Evidentemente, nós temos uma natureza pecaminosa, evidentemente, as nossas escolhas tendem a ser para o mal, mas isso não irresponsabiliza o ser humano das suas atitudes e das suas decisões. Algumas pessoas exageram, vão para um outro extremo e dizem que nós temos plena liberdade, que todas as nossas escolhas são escolhas livres, inclusive a gente pode escolher Deus e pode amar Deus independentemente de qualquer atuação sobrenatural e divina. Não é bem assim. Então, pastor Fábio, esse assunto da liberdade humana, numa perspectiva teológica, numa perspectiva bíblica, precisa ser vista com muito cuidado para a gente não evitar extremos e não colocar assim o ser humano em foco, como fez, por exemplo, a perspectiva de Pelágio, e achar que essa liberdade é total e que o homem tem plena liberdade para fazer suas escolhas. E, ao mesmo tempo, também não achar que está tudo determinado. É verdade, temos que ter equilíbrio e observar a regra áurea da hermenêutica bíblica, né, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não pode pegar apenas um conjunto de versículos que enfatizam um determinado aspecto da verdade, esquecendo-se de outros conjuntos de versículos que falam de outra faceta dessa verdade. Então a gente tem que analisar as coisas como um todo. Na verdade, a Bíblia revela que o homem, ele nasce pecador, ele nasce com essa inclinação ao pecado, ele nasce inclinado a errar o alvo. E mostra também claramente que nós somos influenciados pela cultura, nós somos influenciados pelo mundo onde a gente vive, pela família onde a gente vive, pela sociedade com a qual nos relacionamos e lidamos. Isso tem uma grande capacidade de influenciar as nossas ações, influenciar nossas estruturas de pensamento, influenciar toda a nossa cosmovisão, as nossas experiências da vida, experiências boas ou ruins que a gente já viveu e passou até aqui. Tudo isso influencia-nos nas nossas decisões e da forma como a gente vê e enxerga o mundo e a realidade. No entanto, independentemente de qualquer uma dessas coisas, a Bíblia mostra que o homem ele é responsável pelos seus atos. Nós somos seres morais que fazemos as coisas e temos que arcar com as consequências delas, Então, o que eu entendo aqui, que o comentarista mais se preocupou, foi enfatizar esse aspecto não assim teórico, basilar, se o homem tem liberdade ou não tem, se ele é influenciado ou não. Acho que ele não entrou nessas discussões, ele quis enfatizar mais esse aspecto das consequências das nossas escolhas e da importância
da gente tentar fazer escolhas boas, mesmo vivendo em um ambiente muito difícil. Ele até cita o exemplo de Josué 24:15, o povo de Israel vivendo naquele contexto da terra de Canaã. Então, todo o contexto, toda a cosmovisão das nações, das etnias vizinhas, era para seguir a idolatria e todo tipo de pecado. Mas Deus queria que eles fossem diferentes, que eles tivessem um comportamento diferente. Então, Deus ele nos orienta através da revelação da sua palavra, somos influenciados por tudo isso, mas aí a gente tem que atuar no sentido de vencer determinadas influências que não agradam a Deus. Deus revela também na sua palavra a questão de escolha. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então, ele enfatiza esse aspecto aí. O pregador, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, ele diz, um versículo que é muito bem conhecido de muitos de nós, diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação nele. Na verdade, não é isso, não é o 12:1, pastor Roberto, na verdade eu errei, é o 11:9, Eclesiastes 11:9, perdão, telespectador, mas diz assim, Eclesiastes 11:9, alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então nós temos a liberdade de fazer o que quiser, de viver a vida, viver no mundo em que a gente vive, na nossa cultura, enfim, viver plenamente a nossa vida, só que a gente tem que viver com responsabilidade, não é uma liberdade sem responsabilidade, porque se for sem responsabilidade alguma, o mundo seria um caos e a coisa ficava muito difícil. Então, Zé Roberto, por isso que Paulo disse, em Romanos 14:12, que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, existe esse grande juiz moral, ético de todo o planeta, que é Deus, e cada um de nós vamos prestar conta de nossos atos. Isso mesmo. E aí é preciso que a gente faça uma leitura dessa liberdade humana, tanto em termos soteriológicos, quanto em termos práticos na nossa existência e no nosso cotidiano. Então, de forma bastante objetiva, a gente destaca o seguinte: bem, pode o ser humano tomar uma decisão por Cristo, ou ele pode rejeitar Cristo? Pelas Sagradas Escrituras é evidente que sim. Então, a Bíblia mostra que nós podemos escolher pela salvação e também podemos rejeitar. Evidentemente, essa escolha não é Deus que faz por nós, como algumas pessoas acreditam e defendem. E uma saída bastante bíblica e inteligente para esse dilema foi nos dada mais uma vez pelo John Wesley ao defender uma graça preveniente, ou seja, Deus dotou todos os seres humanos com essa capacidade, apesar da queda e apesar do pecado, Deus dotou todos os seres humanos com essa capacidade de optar por Deus ou de simplesmente não querer viver para Deus e viver por conta própria. Mas o foco, pastor Fábio, o foco aqui da nossa lição e a preocupação do comentarista, do pastor Claudionor de Andrade, é enfatizar esse aspecto da responsabilidade das nossas escolhas. E aí eu faço um destaque interessante aqui, que precisa ser feito em relação a esse tópico. Alguns equívocos. Primeiro, algumas pessoas que dizem assim, não fui eu, foi um demônio. Ou então alguém que diz assim, eu fiz isso, mas a culpa não foi minha, a culpa foi das condições nas quais eu me encontrava. Isso já iniciou, já que a gente está estudando aqui Gênesis, com Adão e Eva. Adão colocou a culpa na mulher e a mulher colocou a culpa na serpente. Então, há uma tendência do ser humano transferir a responsabilidade para outros. É verdade. Então, e essa questão soterológica é interessante porque Jesus ele disse assim,
ninguém vem a mim se o meu Pai não o trouxer. Ele enfatiza nesse aspecto, nesse versículo aí, o papel de Deus em trazer, em chamar o ser humano, dispensando a sua graça preveniente que atrai o pecador. Mas ele também enfatiza o lado da responsabilidade humana quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então, Deus também chama, a pessoa tem que ir a Deus. Então, a soberania divina e a liberdade humana, ela cooperam juntamente no processo da salvação do indivíduo. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida. Amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Para o quarto e último bloco desta lição de hoje, deste programa, estamos estudando a lição de número 4, os atributos do ser humano. Estudamos na lição anterior que o homem é constituído de corpo, alma e espírito, e que essas partes elas estão intimamente ligadas, inseparáveis, formando um todo. O ser humano é um ser integral e o ser humano ele é dotado de várias características, de vários atributos, e nesta lição de hoje enfatiza aqui apenas 5 desses atributos, dentre outros que o homem também possui: a espiritualidade, a racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Então Deus dotou-nos com todas essas características que devemos utilizá-las, vivê-las intensamente para a glória de Deus, vivê-las intensamente com responsabilidade. Tudo que nós formos fazer, devemos fazer de forma responsável, de forma que glorifique a Deus, de forma que a gente possa praticar os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. No último tópico da nossa lição, a criatividade humana e o trabalho. Então isso é muito importante, e o comentarista ele chama a atenção aqui de que o trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Muitas vezes, muitas pessoas encaram o trabalho apenas por causa, nessa perspectiva de que é uma coisa ruim. É verdade que quando uma pessoa está sendo oprimida no trabalho, quando o trabalho está causando grandes males àquela pessoa, então aquela pessoa tem uma concepção do trabalho muito terrível, porque o trabalho está acabando com a vida dela. Quando a pessoa está trabalhando, está produzindo, está criando, está fazendo as coisas acontecerem, está ajudando outras pessoas, está servindo outras pessoas, está tendo a sua recompensa do trabalho, então as pessoas tendem a ter uma visão mais otimista do trabalho. O fato é que o trabalho ele não veio a existir por causa do pecado. Antes de Adão pecar, antes da queda do homem, Deus já criou o homem, colocou ele no jardim do Éden, conforme diz Gênesis 2:15, para que o homem cultivasse o jardim e guardasse. Então ali já estão implícitas ali essas questões do trabalho e também da preservação, o que se chama hoje de desenvolvimento sustentável. Isso está implícito ali em Gênesis 2:15. Então o homem ele foi dotado por Deus com essa capacidade de criar, de trabalhar, de explorar a Terra, o planeta Terra. Quando ele diz domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre a terra e tal, em outras palavras, esse dominar aí não é destruir, esse dominar aí é no sentido de que você tem a liberdade de utilizar dos recursos naturais aqui do planeta Terra para poder empreender, construir casa, fazer as coisas acontecerem. Então, até mesmo porque também o homem é um ser racional, Deus nos deu a capacidade
cognitiva e nos deu essa capacidade para a criação, para a arte, né, para a música e para empreender tantas coisas. Quantas coisas a gente vê, quantos feitos da humanidade, quantas invenções da humanidade que o homem já fez, tanta coisa bela que a gente começa a olhar e perceber, e a gente sempre, quando vê isso, chega à conclusão de que o homem só pode ser mesmo imagem e semelhança de Deus, que não é produto do acaso, e que os feitos bons dos homens refletem, né, essa característica de imagem e semelhança de Deus, e os feitos maus dos homens refletem a natureza pecaminosa, caída, que passou a ter após a queda. Então isso é muito importante, observar essa capacidade de criação, né? E Deus, pastor Zé Roberto, ele é criador, inclusive no final lá dos tempos, ele diz: eis que faço nova todas as coisas, crio coisas novas e tal, e Deus também deu ao homem essa capacidade de criação. Eu lembro eu tenho um costume, muitas vezes eu estou na igreja e estou vendo a orquestra cantar, tocar, outros músicos tocarem. Quando eu vejo um instrumento, eu vejo, por exemplo, um acordeon, e eu fico imaginando, rapaz, como o homem é sábio, é criativo, inventar um instrumento desse e tirar notas musicais de um acordeon, quando eu vejo, e tantos outros instrumentos que é tão complexo, porque tem instrumentos que são bem simples, mas tem instrumentos que são muito complexos, e o homem consegue tocar, tirar um som daquilo. Então isso revela uma criatividade que glorifica o Criador. É isso mesmo. Então, pensar que Deus é criador, o pastor Fábio acabou de dizer, sendo Deus criador, ele também nos dotou com esta capacidade criativa, e uma das demonstrações de que nós somos imagem e semelhança de Deus é essa capacidade criativa. Então nós devemos usar essa capacidade criativa que Deus nos deu para glorificá-lo, fazer coisas boas para Ele, para a humanidade, para nós mesmos. Então, usar a criatividade de forma positiva. No entanto, por causa da nossa natureza caída, a gente também é realista e sabe que o ser humano pode criar coisas negativas. Por exemplo, o próprio trabalho pode se tornar um trabalho escravo, um trabalho alienado, um trabalho que às vezes a pessoa se coloca numa condição precária. A própria criatividade humana, o homem que tem a criatividade, como disse muito bem o pastor Fábio, de criar um acordeon, ou mesmo criar o computador, criar a internet, pastor Fábio, mas ele criar pode... até a inteligência artificial. Só que ele pode usar essas coisas, essa sua criatividade, não para glorificar a Deus, não para o bem dele mesmo, ou para o bem do próximo, mas pode utilizar essa criatividade para o mal, para por exemplo, a descoberta da energia nuclear, né, que pode ser usada para fins medicinais, para vários fins científicos, para várias coisas em benefícios da humanidade, inclusive para produzir energia elétrica para iluminar a cidade, também pode ser usada para construir uma bomba atômica. Um álcool que pode ser usado para esterilizar diversos as mãos e tantos outros objetos, pode também ser usado para embriaguez. Daí a responsabilidade do homem de utilizar cada coisa dessa para o bem e para a glória de Deus. Numa lição mais adiante, nós haveremos de estudar a respeito da Torre de Babel, e aí nós vamos trabalhar um pouco mais esse tema, quando nós veremos a capacidade criativa do ser humano, às vezes, para querer ser maior do que o próprio Deus. Bem, mas o nosso tempo, pastor Fábio, já está indo para o final. Nós queremos só concluir aqui dizendo que, apesar da queda, diz o comentarista, apesar da queda, a humanidade tem evoluído, né, nesse sentido de tentar construir, usar o seu raciocínio, mas evidentemente a gente precisa aqui colocar uma vírgula, como a gente já fez aqui no final, dizendo que às vezes essa capacidade do ser humano não necessariamente ela é utilizada de forma ideal para fazer sempre coisas boas. Ele pode também usar ele pode usar sua sociabilidade, pode usar sua cognição, pode usar sua capacidade de escolha, sua liberdade, sua criatividade, espiritualidade, não para a glória de Deus, mas para a glória dele mesmo. Bem,
Aqui nós encerramos o nosso debate por hoje. Queremos dizer para você que o debate continua na Escola Bíblica Dominical lá da sua igreja, da sua congregação. Este programa, nenhum outro, substitui a Escola Bíblica Dominical. Isso aqui é apenas uma pré-aula, um momento de discussão, de diálogo e até de preparação para o debate que geralmente acontece na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. É verdade, meus irmãos, minhas irmãs, sabemos que o pecado tem manchado a nossa vida, todos nós somos afetados por essa condição de pecado e afeta a espiritualidade, a racionalidade, a sociabilidade, a criatividade, né? A liberdade. Muitas vezes a gente usa isso para o mal, a serviço do pecado. Porém, a palavra de Deus nos orienta a buscarmos a Deus, a palavra de Deus nos orienta a voltarmos para o Senhor e utilizar todas essas coisas para a glória de Deus. Observe que muitas coisas que existem aí no mundo, elas não são más nem boas em si mesmas, mas o que depende do uso que fazemos dela. O mal ou o bem está em nós, na forma como vamos nos relacionar com isso. Então, quer comamos, quer bebamos, quer morramos, façamos qualquer coisa para a glória de Deus. Muito bem, e assim nós encerramos mais um programa. Convidamos a você a continuar nos acompanhando ao longo do trimestre. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor.